E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode criar um plugin no Moodle, tá? Eu não encontrei nenhum conteúdo relacionado à criação de plugins, né? Mas pelo menos conteúdo brasileiro eu não encontrei. Então eu quis trazer aqui uma variação, né? Mostrar algumas ideias de como é que você pode criar plugins no Moodle. Para quem não sabe, o Moodle é uma plataforma de aprendizado virtual. Então você implanta a plataforma e vai colocando plugins. Ela é toda feita em PHP, utilizando os recursos e as bibliotecas do PHP. Normalmente você pode hospedar no Apache, no Nginx ou o que seja. E eu vou dar um overview, porque provavelmente você caiu aqui. Eu acredito que você talvez conheça de Moodle, né? Ou esteja curioso para saber como é que funciona. Eu vou estar mostrando ideias e um plugin de blocos, bem específico de blocos, fazer uma coisa que mais parece com a realidade, né? Então, antes de mais nada, né? Primeiro eu não sei nem como é que vai estar a gravação aqui da câmera, é a primeira vez que eu trago uma câmera aqui mostrando meu rosto, né? Desculpem até a cara de cansado e a voz, né? Porque já está bem tarde já. Mas é isso, faz parte da vida de dev, né? Primeiramente, o que é um plugin, né? Os plugins são ferramentas adicionais ou modificações de software que possibilitam a personalização de programas de computador, aplicativos e navegadores da web, além de permitirem ajustes no conteúdo oferecido por site. Ou seja, basicamente você tem uma aplicação lá e você precisa adicionar novas funcionalidades nessa aplicação. Normalmente aplicações modernas, né, dão suporte para você adicionar configurações adicionais. Então você pode ter, por exemplo, o seu Google com a extensão do Adblock para bloquear anúncios, por exemplo. Aquilo ali é um plugin, é uma funcionalidade adicional que você coloca no seu ambiente, tá? Alguns exemplos de plugins que a gente tem aqui, né? Tem alguns de navegadores na web, como eu falei agora, né? O Adblock, tem o LastPass, que é para você gerenciar senhas, tem para e-mail, com o Boomerang para o Gmail, é um plugin para você poder agendar o envio de e-mails e outras coisas. O WordPress, inclusive o WordPress ele parece muito assim no quesito que nem o Moodle, você pode instalar plugins nele, ele é modularizado também, e até a forma de você implantar os dois é muito semelhante, tá? Eu queria deixar bem claro também, o WordPress é conhecido também por ter muitos plugins, e alguns dois que eu trouxe aqui, né, foi o Yoast e o WooCommerce, né? Então eu vou passar essa parte aqui, não é tão relevante pra gente agora. E alguns tipos de plugins que a gente tem no Moodle, tá? O Moodle ele tem vários tipos de plugins. Então a gente tem plugins para atividades, para recursos, plugins de bloqueio, de relatórios, que eles fornecem relatórios adicionais sobre a participação, o desempenho dos alunos no curso, e tem plugin de blocos. Tem outros plugins também, mas o principal que eu quero trazer aqui é o plugin de blocos, que ele é o mais simples de você poder explicar como é que funciona, explicar como é que funciona a parte procedural do PHP com os plugins, entender um pouco dessa modularização do ambiente, tá? Se você já conhece o que é um plugin de blocos, ou se você também não conhece, não se preocupe, eu vou estar mostrando um pouco mais à frente como é que funciona isso, tá? E o plugin de blocos, eles permitem a criação de recursos em formato de blocos, dentro de várias partes do ambiente. Então, vou pegar aqui um curso que eu fiz, aqui no meu Moodle, tá? Eu fiz um curso chamado Atividades Administrativas. Aqui nesse curso eu tenho uma opção de adicionar blocos, tá? Então, nessa opção de adicionar blocos, eu posso, por exemplo, adicionar um calendário. Então, eu adiciono um calendário e ele vai ficar aqui em algum canto específico do meu ambiente, tá? Dependendo do seu plugin que você utiliza, pode ser que ele precise ser colocado em outro canto, mas no geral, ele sempre tem uma aba só para você adicionar blocos, tá? Eu vou remover esse cara aqui, que eu vou precisar desse espaço aqui em breve. Eu estou utilizando o Moodle 4.2, tá? 4.2.1. Estou subindo aqui numa imagem do Docker que eu criei. E vamos dar sequência, né? Então, beleza. O que a gente vai construir nesse plugin? A gente vai fazer um plugin de pesquisa avaliativa. O propósito é ter um bloco onde o usuário que está inscrito no curso responderá a um formulário de perguntas,
e você vai poder enviar para o banco de dados para o registro, né? Posteriormente, professores daquele curso poderão acessar o bloco de formulário e acompanhar os resultados, né? Eu coloquei aqui o requisito 1, que seria funcionar o envio apenas para alunos. Requisito 2, enviar os campos preenchidos pelos alunos para o banco de dados. E requisito 3, professores poderem acompanhar as avaliações dos alunos, né? Não sei se vai dar para nesse vídeo mostrar os 3 requisitos. Talvez eu tenha que fazer uma parte 2, preciso ver ainda. Mas vamos começar a construir, tá? A estrutura geral vai ser algo parecido com esses blocos aqui. Tem vários tipos aqui e a gente pode adicionar outros blocos, tá? Se a gente for aqui na documentação do Moodle, de blocos, a gente pode procurar aqui vários tipos de plugin de blocos que são disponíveis na comunidade. Então a comunidade sempre desenvolve plugins aqui para várias coisas diferentes, tá? E não só blocos, pode ser outras coisas também. E aqui a gente pode ver, ó, bloco de progresso, bloco disso, bloco daquilo. E tem uma infinidade aí de plugins que a galera desenvolve, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar construindo o plugin. E alguns pré-requisitos que eu já coloco aqui. Você vai precisar do PHP 7 ou PHP 8. Então você tem que ter o PHP 7 e PHP 8 para ficar desenvolvendo plugins no Moodle, certo? Você precisa de um acesso ao seu Moodle para desenvolvimento. Então você precisa de um ambiente, um Moodle ali local. Não faça isso em produção, você pode derrubar o seu ambiente, tá? Já fica esse aviso aí. E um editor de texto que você consiga editar diversos tipos de arquivo. Você pode usar um Vim, que já é vinculado a um terminal, ou um Visual Studio Code, tá? No caso aqui, eu estou utilizando o Visual Studio Code para poder modificar o meu Moodle, tá? Então, vou marcar aqui. Então, vamos começar com a arquitetura de um plugin. No Moodle, um plugin de blocos, ele precisa, não só de blocos, mas no geral os plugins eles precisam seguir uma arquitetura específica para eles existirem, tá? Você precisa, no mínimo, ter uma pasta chamada db. Você vai criar um arquivo de acesso.php, que nesse arquivo você vai colocar informações de, como é que eu posso falar? Informações de acesso no sentido de permissões. Então você vai criar permissões personalizadas, se você precisar, ou não. Se você não precisar também, você não precisa colocar nada no arquivo, mas ele precisa de um arquivo do access.php. Você precisa ter uma pasta de lang, e pelo menos a linguagem que é padrão, né, a default deles é a inglês. E aqui você vai configurar arquivos de língua e dentre outros. Aqui não precisa esse arquivo de pix, aqui você vai colocar imagens e outras coisas que você precisar. Você vai precisar de um arquivo com o prefixo block, dependendo do tipo de plugin. No caso, o nosso é bloco. Então a gente precisa do block e o nome do nosso plugin. A gente precisa, caso necessário, um arquivo chamado editForm, que é para a gente poder fazer configurações extras no plugin. E é obrigatório um version.php. Esse arquivo é fundamental para a gente começar a criar o nosso plugin. Isso a gente vai definir várias questões aqui dentro, tá bom? Então vamos pular aqui para o version.php. Como eu estou utilizando o Visual Studio Code, eu estou aqui na pasta do meu Moodle, tá? Se você tiver um ambiente Moodle, você vai ter uma pasta semelhante a essa, onde você vai ter todas as pastas dos plugins, arquivos do Moodle. Você vai ter aqui o seu arquivo de config.php, dentre outras coisas, tá? E por padrão, todo plugin de blocos você precisa colocar na pasta blocks, tá? Não pode colocar na pasta badges, backup, nas outras. Você precisa colocar na pasta respectiva ao seu plugin, beleza? Então a gente vai começar aqui criando uma pastinha para o nosso plugin, tá? Todas essas pastas aqui, a maioria são plugins ou outras funcionalidades. Então a gente vai criar uma pasta chamada myFeedback. Aqui a gente vai começar a criar o nosso primeiro plugin. Se a gente já deu um F5 aqui, ele não reconheceu ainda, porque a gente ainda não tem os arquivos que ele precisa para começar a entender como um ambiente, como um plugin, né? Então a gente vai ter aqui o arquivo version.php. Eu já deixei pronto aqui para agilizar o nosso processo. Então a gente vai começar criando um version.php. Para que serve o version? Aqui você vai colocar configurações gerais sobre o seu plugin.
Então a gente precisa definir qual que é a versão do nosso plugin, isso é obrigatório a gente ter, tá? A gente precisa dizer qual é a versão mínima que o nosso Moodle tem que ter para poder rodar o plugin. Não sei se vocês já se depararam com um plugin que você precisa ter uma versão específica para poder rodar o plugin, porque às vezes a versão específica tem recursos específicos. Então, dependendo do que você precisar no ambiente, você precisa cravar aqui qual é a versão necessária do ambiente, tá? E esse formato aqui você vai encontrar na documentação do Moodle. Se você pesquisar Moodle version, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó, Moodle versions. Aqui ele vai falando sobre as versões do Moodle, ó. Ele fala aqui como é que você pode setar. Se eu não me engano, ele explica como é que você utiliza isso aqui, por que você coloca desse formato. Mas basicamente, quanto mais antigo, por exemplo 2011, mais antiga é a versão do Moodle, tá? Você precisa saber qual é o valor respectivo da versão do Moodle que você está usando, beleza? Então vamos lá, a gente precisa, fora isso aqui, né? A gente precisa setar no component qual é o nosso plugin. É como se fosse é como se você batesse o martelo e fala, esse aqui é meu plugin. Então a gente está cadastrando, registrando nosso plugin, tá? Essa aqui de Maturity e o Release, a gente não precisa se aprofundar, não é obrigatório ter isso aqui. Isso aqui você só peguei por padrão da documentação dele, tá? E esse aqui é o principal, é o primeiro que você tem que colocar quando você vai criar o seu plugin, tá? Agora a gente vai criar um arquivo chamado block myFeedbackPHP. É um arquivo um pouco maior, tá? Mas eu vou explicar como é que funciona ele. Ele tem que ter esse prefixo, tá? Block, o nome do plugin, feedback.php. Então vamos colocar esse arquivo aqui e ver o que ele faz, tá? Isso aqui é do próprio Moodle, então não importa agora. Ele vai estender do bloco base, ou seja, o bloco base ele vai pegar recursos que um bloco normalmente tem. Então todo bloco tem suas características comuns e ele vai só estender para essa classe aqui para a gente poder utilizar e montar o bloco da gente, beleza? Por baixo dos panos ele tem uma função que é a init, que a gente pode definir várias coisas na hora que ele for construir, e é obrigatório esse parâmetro do title, tá? Se você não está familiarizado, isso aqui é uma variável do PHP, um atributo do PHP, na verdade, que você pega desse block base aqui, e a gente precisa setar ele para ele ter saber qual é o nome desse bloco, né? Desse plugin de blocos. Se a gente não setar isso aqui, ele não vai reconhecer e vai dar vários erros lá na frente. Então a gente precisa setar. Eu já explico o que é esse getString aqui, tá? Ele junto também do pacote vem esse getContent. Aqui a gente vai configurar qual vai ser o conteúdo que vai ser exibido para a gente do bloco, tá? Então aqui ele vai basicamente verificar se já existe um content em algum canto e vai retornar esse content. No nosso caso não vai ter, então ele vai criar um do zero. Ele seta o footer, no caso a gente não vai utilizar nada. Esse std classe aqui é um objeto do PHP, que a gente vai fazer basicamente o que? Ele cria um objeto que não tem nada e você vai criando os atributos desse objeto. Basicamente ele serve para isso. E então aqui ele seta um footer vazio e aqui a gente utiliza um text. Eu coloquei só essa mensagem, esse é o conteúdo do meu plugin e eu retorno esse conteúdo, tá? Esse applicable formats, lembrando que pode ter outras funções, tá? Dependendo do que você precisa no seu plugin, o que você precisa configurar, vai ter outras funções disponíveis, tá? Eu estou utilizando só as principais para a gente poder montar o conteúdo aqui desse plugin. Então a gente vai ter aqui o applicable formats. Para que ele serve? Deixa eu até dar um zoom aqui. Nossa, acho que está muito perto. Ele basicamente a gente vai definir qual página esse bloco pode ser adicionado. Então no nosso caso, dessas páginas aqui, a única que a gente vai poder adicionar o bloco vai ser o de curso, tá? A gente pode adicionar em mod, na my, né, que é a barra principal, em configurações de administrador e no site index. Mas a gente não vai precisar disso aqui, porque a ideia é que esse plugin de feedback fique somente nos cursos. Então aqui a gente já descarta os outros, tá? A gente só deixa um true aqui no course view, beleza? Feito isso,
a gente vai precisar, tá quase acabando aqui as configurações iniciais do plugin. A gente vai ter a pasta db e o arquivo access.php. Então eu vou criar aqui uma pastinha db e vou criar o arquivo access.php. Como eu falei, né, esse arquivo aqui ele vai basicamente criar permissões personalizadas para o Moodle. Então, quando você tem aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui a administração do site. Vixe, não vai dar para mostrar agora porque eu já dei um spoiler aqui para vocês, tá? Eu já explico melhor então para que serve essa configuração. Mas basicamente, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar criando permissões que eu posso atribuir essas permissões a papéis dentro do Moodle. Você já está familiarizado com o Moodle? Você já sabe que o Moodle te fornece papéis. E quando você é inserido dentro de cursos, você pode escolher a qual papel você vai participar do Moodle. Você pode ser um professor, você pode ser um aluno. Então, basicamente, eu estou dizendo quem é que pode fazer, por exemplo, escrita, quem que pode inserir, quem que pode editar, coisas relacionadas ao meu plugin, beleza? Então, eu vou colocar isso aqui, é a configuração padrão dele, eu não modifiquei nada. Eu poderia configurar só para papéis específicos e tudo mais, mas eu não vou tocar nesse assunto agora, porque senão vai ficar mais extenso do que já está esse vídeo. Então, vamos dar sequência aqui, tá? Só coloquei aqui por padrão, não fiz muitas alterações. E a gente vai precisar criar um arquivo de lang para basicamente a gente colocar qual a linguagem padrão desse nosso plugin. A gente pode colocar aqui, por enquanto, ele em inglês, que não vai ter problema agora. Vou criar mais uma pasta aqui. E block myfeedback.php. Aí você me pergunta, por que os dois arquivos têm o mesmo nome? Bom, o PHP é uma linguagem procedural. Então, em algum momento, ele pode estar chamando dois scripts PHP e um script passa informações para o outro. É estranho pensar assim, mas em algum momento esse script principal vai estar junto com esse daqui de baixo. Então, não precisa se preocupar tanto com isso. Isso aqui qualquer plugin que você vai criar, você vai precisar fazer esse tipo de configuração, tá? E aqui tem duas linhas aqui que não são tão importantes agora, mas eu já coloquei aqui por padrão. Mas a que importa mais é essa aqui, plugin name. Ele precisa disso aqui, senão ele não vai saber qual que é o nome do plugin. Então essa aqui é obrigatório a gente setar. E lembra que eu falei que tinha um getString aqui? Esse getString está procurando esse myFeedback. Na verdade, está até desatualizado aqui. Aqui tem que ser plugin name do block myFeedback, desse arquivo aqui. É uma brincadeira que o próprio Moodle faz aí com PHP para pegar o nome do plugin, tá? Eu poderia colocar na mão aqui qual é o nome do plugin, mas eu não preciso. Posso pegar aqui direto do arquivo, aproveitar as funções que ele mesmo gera, tá? E vamos lá, tá acabando, prometo. A gente vai ter aqui dentro da pastinha DB um arquivo também chamado install.xml. Quando você instala um plugin no Moodle, ele por padrão pode instalar tabelas novas no seu ambiente Moodle. Não sei se você já se deparou com isso, mas ele vai acabar instalando tabelas novas. E como é que ele faz esse processo? É através do install.xml. Então a gente vai criar aqui um arquivo chamado install.xml. O Moodle sozinho ele procura esse arquivo e executa o arquivo para criar a tabela, tá? Essa tabela aqui, eu já setei ela com o nome myFeedback, tá? Ela vai ter um ID, um user ID, um grade e uma description. Lembra que é um arquivo de feedback? Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, que eu vou pegar uma nota, tá? Eu vou pegar a grade, que é a nota, e uma description, que vai ser o comentário. E basicamente o usuário ele vai dar a sua notinha lá e depois vai dizer a descrição o que ele achou do curso. Depois que ele fizer isso, ele vai dar um submit e vai mandar direto para o banco. E o banco ele vai criar essa tabelinha aqui, tá? Por isso que eu preciso desse install.xml. Eu poderia fazer a criação direto no MySQL, mas como eu estou trabalhando um plugin do Moodle e eu estou tentando seguir ao máximo os padrões que é desenvolvido, então eu vou precisar desse arquivo aqui, tá? Não vou me aprofundar tanto porque esse vídeo é mais para galera que já desenvolve assim, ou tá precisando desenvolver um plugin.
Então eu vou tentar ser bem direto aqui, tá? Mas depois vocês podem pesquisar como é que você aprofunda aqui, cria chaves estrangeiras que dá para você fazer isso. Mas o principal é a gente fazer um exemplo tranquilo aqui para aprender, tá? Beleza, feito esses passos aqui, quando a gente entrar aqui no Moodle, ele vai entender que teve um plugin novo e ele vai pedir a chave de atualização. Normalmente a chave de atualização você vai encontrar dentro do seu arquivo config.dev, tá? Você vai encontrar um campo chamado upgrade key e você vai pegar essa chave e colocar aqui. Então eu já sei qual é a minha, vou colocar aqui minha chave de atualização e vou enviar. Então ele vai começar a fazer a instalação do meu plugin. Então ele vai verificar as configurações do meu PHP, se está tudo ok. Descrições mais avançadas eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, tá pessoal? Então vamos lá, eu vou dar um continuar e ele vai pedir para atualizar a base de dados. Então eu vou atualizar aqui, atualizando para a nova versão, vou clicar em continuar. Beleza galera, atualizou aqui, aparentemente não deu nenhum erro, então vamos dar uma olhadinha aqui em plugins, visão geral dos plugins. Eu vou dar um Ctrl F aqui, My Feedback, ó. Nosso plugin já está aqui, galera. My Feedback, Blocks, My Feedback habilitado. Então o plugin já foi instalado. Isso é massa. Então a gente vai fazer o primeiro teste com ele. A gente vai vir aqui em atividades administrativas e olha só o que apareceu aqui, galera. Eu sei que não era para estar aparecendo aqui, mas eu já tinha feito um teste antes, eu já tinha colocado ele. Então eu vou apagar e vou mostrar como é que se faz, tá? A gente vai ter que clicar aqui em adicionar um bloco e vai procurar pelo plugin, ó, My Feedback. A gente vai adicionar ele e ele vai cair aqui nessa telinha, tá? Feito isso, a gente já tem um plugin. Isso aqui é um conceito de um plugin de blocos. Agora a gente vai começar a adicionar um pouco mais de lógica de programação para fazer esse plugin funcionar, tá? A gente vai fazer ele avançar legal. Então vamos lá, vamos seguir os próximos passos, tá? A gente vai começar a personalizar o plugin para começar a finalizar. Então a gente vai criar uma pasta chamada templates e vai criar um arquivo no formato Mustache. O formato Mustache é um formato idêntico a um HTML. A diferença é que a gente consegue aplicar algumas lógicas de programação aqui, mas no geral a gente usa ele para fazer templates. Então, pela sintaxe aqui desse arquivo, você está vendo que ele abre e fecha chaves 2 vezes. Isso significa que ele espera que algo caia aí para preencher esses campos. Então aqui nesse exemplo eu coloquei três campos desse de input, né? Para o user ID, para o course ID e para esse form action aqui, tá? Porque qual vai ser o esquema? O usuário vai lá, vai colocar a nota, vai colocar a descrição e dar o submit. E ele vai enviar essas informações aqui para um arquivo que a gente vai fazer o processamento e enviar para o banco, tá? Então vamos lá. A gente vai criar aqui o templates e vamos criar o arquivo content.mustache. Eu já adiantei aqui e peguei um código Tabajara aqui de ChatGPT só para montar esse layout aqui, tá? Porque senão a gente se eu for explicar passo a passo aqui de como é que a gente vai montar esse código aqui, a gente vai demorar muito. Então vamos nessa. Coloquei aqui o código, vamos fazer uma brincadeira. Não, a gente vai ter que fazer mais um passo ainda, tá? A gente vai modificar aqui o plugin block My Feedback. A gente precisa agora criar um array que a gente vai passar as informações que vão cair no nosso template, tá? A sintaxe vai ser essa aqui. Eu vou copiar aqui pra gente passar. Vou pegar só essa parte aqui, que é a que importa. A gente vai vir aqui no block My Feedback. E aqui onde a gente faz essa brincadeira só de setar um texto seco, a gente vai começar a deixar um pouco mais dinâmico, tá? No Moodle a gente tem essa opção aqui do global, que é uma função, um atributo do PHP, que a gente pode pegar variáveis de outros cantos, de outros scripts que a gente chama, resumidamente, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente tem 2 variáveis aqui que se chama user e tem a
course. Quem gera isso aqui é o próprio Moodle pra gente. Aí ele dá o atributo pra gente poder puxar essa galera aqui. E com isso a gente vai criar esse array e vai passar aqui o form action, a URL do Moodle na rota blocks, myFeedback, process form, que vai ser o próximo arquivo que a gente vai criar, tá? E a gente vai passar também o user ID e o course ID. E o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no content mustache, no form action ele vai substituir pelo aquele form action que a gente colocou no array, no user ID também e no course ID também. Então ele vai pegar essa galera aqui, essas chaves, e vai substituir lá, passando os valores delas, tá? E a gente vai basicamente usar esse output aqui do próprio Moodle, né, que ele cria pra gente, e vai chamar essa função render from template. A gente vai especificar qual que é que a gente vai utilizar e vai passar o valor. A gente vai pegar o block myFeedback e vai pegar esse content.mustache aqui. Ele mesmo consegue entender isso aí pra gente, tá? E a gente vai passar o data para ele. Feito isso, a gente vai atualizar aqui e ver o comportamento dele. Deixa eu ver se eu salvei tudo. Dá um F5, ó. Aquele layout que eu montei gerou esse plugin de blocos aqui, ó, no formato de feedback. Aí aqui a gente vai poder dar uma nota e botar um comentário, por exemplo. Muito bom. Só que quando a gente dá um submit, ele não encontrou o arquivo, que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer agora. Esse arquivo ele vai ser mais simples, tá? Dá pra gente fazer tratamentos para que o usuário esteja logado. Tem umas funções no Moodle que é o require login, tem funções para a gente poder pegar a sessão, tem função para a gente tratar se ele está inserido no curso, a gente pega o contexto, mas isso vai ficar muito complexo para a gente botar aqui nesse vídeo, então eu vou fazer uma função simples aqui. A gente vai criar esse process form. Então, deixa eu criar aqui o process form.php. Eu vou copiar aqui esse código. Basicamente o que esse arquivo vai fazer, tá? Ele vai chamar aqui o config.php. Chamou o config.php, já pode chamar aquelas funções, as funções que o próprio Moodle gera. Então uma função que ele tem aqui é uma função, foi mal, falei errado. Ele vai chamar as variáveis e funções do Moodle que ele cria, beleza? Então aqui a gente tem uma variável que é a db. Ele basicamente tem várias funções para a gente fazer manipulações com o banco de dados do Moodle. Vou mostrar uma delas aqui, tá? A gente utiliza esse optional params, que ele basicamente faz aquela sintaxe feia do PHP de verificar se chegou alguma coisa no post, pega essa coisa, bota numa variável, ele resume isso pra gente. Então eu basicamente verifico se quando o cara fez o post pra gente, ele tem o user ID, o course ID, o grade e o description, tá? E ele seta valores padrões aqui. Por exemplo, para os ints ele vai setar 0 e para os textos ele vai setar uma string vazia caso não venha nada, tá? Mas a ideia é que quando eu faço o post aqui no content mustache, ele envie esse resultado do post com esses names aqui, o user ID, o course ID, o grade e o description. Ele faz esse envio do post para o process.form. Eu vou pegar essas informações aqui, vou criar um objeto std class, vou setar aqui os campos e vou utilizar a função da nossa variável db insert record. Com isso aqui eu vou setar qual for o banco de dados, lembrando que esse myFeedback foi esse que foi criado aqui no install, o myFeedback, e vou passar o data para ele. Então ele vai fazer a associação e vai fazer esse envio para a gente. A gente pode também tratar isso aqui, caso de erro, uma mensagem de erro e tal. Mas como eu falei, eu estou tentando ser o mais breve possível aqui para não passar tanto tempo. E vamos lá. Com esse insert aqui a gente vai dar um redirect para o Moodle URL. A gente vai voltar para o curso basicamente, tá? Então vamos fazer aqui essa brincadeira, né? Já criei o arquivo. Vamos testar de novo para ver se vai funcionar, tá? Vou dar um F5 aqui. Eu vou dar uma nota 5 e vou dar um comentário. Muito bom esse curso
de atividades administrativas. E vou dar um submit nele. Ó, perceba que ele voltou aqui para o curso, tá? Você pode criar a regra que você quiser, se quiser que ele volte, se quiser que ele faça outra coisa. Mas aqui eu só coloquei para ele retornar para o curso, tá? Foi um jogo aqui de respostas, tá? E aqui se eu for aqui no banco e verificar a tabela que eu criei, a MyFeedback, ele por padrão ele vai pegar o prefixo que você criou lá no Moodle. Então não precisa se preocupar na hora de criar a tabela de você colocar por exemplo, M underline ou MDL underline, tá? Que ele mesmo vai fazer essa associação. E se eu der um select aqui, ele vai ter aqui as coisas do banco, tá? Eu já tinha feito uns testes antes e ainda estou com o mesmo banco de dados, mas tá aqui, ó, meu registro, o ID, o meu user ID que é 2, a nota que eu dei 5 e o meu comentário. Muito bom esse curso de atividades administrativas. Você pode limitar também para ter um comentário por curso, por exemplo, um envio por curso. Como é que a gente faria isso? A gente pode adicionar mais um campo aqui de course ID e colocar, por exemplo, para aquele usuário ser único ali, entendeu? Então eu vou colocar mais um aqui só para a gente fazer uma brincadeira. Muito ruim o curso. Vou dar um submit. Vamos olhar aqui no banco. E já tem mais um registro aqui, tá? A ideia seria a gente ter também aqui, eu já tinha colocado aqui no começo, quando a gente estava elaborando aqui o plugin, o que iremos construir, né? Deixa eu pegar aqui, opa, acabei fechando. Deixa eu malhar a aba aqui. Pronto, seriam esses requisitos, né? Mas como já está bem longo esse vídeo, se alguém quiser uma parte 2 mostrando como é que funciona validação de perfil, para, por exemplo, o perfil de aluno ver uma certa coisa e o perfil de professor ver outra, eu posso fazer uma parte 2 aqui desse vídeo, explicando um pouco mais detalhado. Eu sei que o vídeo foi bem rushado, apesar de ter tido bastante informação, mas eu acho que ficou um pouco rushado, tá? Até porque em função do horário, em função da quantidade de conteúdos. Se for necessário, eu posso fazer uma parte 2 explicando mais assuntos, tá? Mas no geral essa é a ideia de um plugin no Moodle, a gente criar pelo menos um plugin de blocos. Tem outros tipos de plugin que a gente pode criar, mas o de blocos é o mais simples que a gente tem para poder explicar como é que funciona esse fluxo aqui, tá? Tem configurações, por exemplo, que evitam da gente criar mais de uma instância ou criar mais de uma instância. Tem várias configurações que dá para ser exploradas, tá? Mas no geral é isso. Então, qualquer coisa pode mandar aí nos comentários que eu tô respondendo, qualquer dúvida, tá? Pois, valeu pessoal, forte abraço.